geométrica. Isso quer dizer que a ótica física vai ser esquecida por enquanto. Certo? Por que eu estou dizendo isso? Porque a ótica física ela vai se preocupar em definir luz. E não é o objetivo da ótica geométrica definir luz, e sim os fenômenos causados pela existência da luz. Ok? Então, se ela é através de partículas chamadas de fótons ou de ondas, como o Nascimento acabou de falar, isso não vai nos interessar para que a gente entenda a ótica geométrica. Isso fica a cargo da ótica física, que seria um outro momento que se estudaria, então, os conceitos mais precisos de luz. O fato é que luz ela está presente e os gregos achavam que a luz ela emanava, ela sai dos nossos olhos. Os gregos pensavam isso, né? Tanto que eles fechavam os olhos e pronto, acabou-se a luz na concepção deles pensarem. Mas se eles estavam numa sala como essa, de olhos abertos, e fechassem as luzes, eles não enxergavam. Então começaram a entender de que a luz não emana dos nossos olhos, e sim ela existe na natureza, e aí eu repito, ou através de partículas chamadas de fótons, que são correntes, ondas eletromagnéticas, ou simplesmente através de ondas. Mas como não é interesse da gente discutir isso aqui, a gente vai falar sobre a ótica geométrica. E aí vem a questão. Para eu estudar ótica geométrica, a primeira pergunta é a pergunta básica. O que é ótica geométrica? Ótica geométrica vai ser os efeitos e os fenômenos provocados pela luz. De maneira mais precisa, a ótica geométrica são os efeitos da luz que sensibilizam os nossos olhos, porque nós enxergamos, porque temos luz. A ausência da luz a gente não enxerga. Agora, para que eu entenda como esses fenômenos acontecem, eu preciso entender que a luz ela é formada pelo que nós chamamos de aspectos. Pronto. A luz ela é formada por aspectos. O que são isso? A luz que nós contemplamos aqui, a luz do sol, por exemplo, ela é formada por todas as cores que nós podemos imaginar. A mistura dessas luzes em cores, na velocidade que elas conseguem desenvolver, é que a gente então consegue distinguir as cores que nós vemos. Então, o aspecto de luz, chamada de luz branca, eu espero que vocês agora nunca mais esqueçam disso. Ela é formada por esse é o aspecto da luz. Toda luz, com a sua característica de luz branca, e aí vocês vão entender por que luz branca, ela é formada nesse aspecto aí. Vamos lá. Primeira cor, vermelho. Segunda cor, alaranjado. Vocês têm, né? Terceira cor. Só um momento aqui, ó. Ó, pessoal, olha. Qual é a cor que tem a maior velocidade aí do carro? Vermelho. Eu vim até com a camisa vermelha aqui, ó. Porque, ó, tem um monte de gente com toda a cor, mas se você vai olhar primeiro que é a cor o quê, hein? Vermelho, né? Tanto que no semáforo, a primeira cor que para qual é? Vermelho, né? Então essa é a cor que você tem a maior velocidade de olhar. E qual que tem a menor velocidade aí, mãe? Hein? Qual é, pessoal, que tem a menor velocidade que você vê aí, qual é? A violeta, né? A corzinha assim mesmo, né? Então, ali tá, ó. Ali tem vermelho, ó. Depois que tem a maior velocidade. Alaranjado, amarelo, né? Verde, anil, azul e violeta. Então, a soma dessas cores que dá o que? A luz branca, tá certo?
aquele arco-íris já? Quando condensa, a reflexão e a refração fica condensada. Aí você vê, né? Vermelho, verde, às vezes você vê o que? Amarelo, né? Não dá para ver quase cores, mas a gente vê a maioria, né? Então você vê que realmente a luz é formada por essas sete cores. Quando ele falou nessa parte geométrica, por que geométrica? Eu não estou vendo, nós estamos vendo alguma coisa, não? A carteira aí, viu? Não tem na banca. Bom, quem primeiro conseguiu estabelecer o conceito do aspecto da luz, claro, nós sabemos que o arco-íris é formado por essas cores aí. Na verdade, o arco-íris tem a composição que nós chamamos de luz branca. Então, toda cor, gente, toda luz, ela possui essas 7 cores aí, é o aspecto dela. E é isso que nos permite ver as cores que vemos hoje. O primeiro cientista a conseguir fazer isso foi o nosso amigo Isaac Newton, que através de um prisma, e aqui nós temos uma imitação de um prisma, nós não temos de fato um prisma, ele consegue quebrar a luz. Se você olhar aqui, ó, bem aqui onde eu estou passando a mão, você vai ver a decomposição da luz chamada luz branca. Aí vem a questão, a CBI é o último interruptor. Pronto. Fica aí que tu vai fazer isso. Vai ficar aí mesmo. Bom, a questão é, como é que a gente, ao olhar para a luz, a gente não vê essas cores? Porque a luz sofre um fenômeno chamado de dispersão. Quando a luz sofre dispersão, nós vamos ter a capacidade de ver as cores como elas são em determinado objeto. Na verdade, quando a luz sofre a dispersão, nós enxergamos a que vem para o nosso olho. Então, se eu olho para a blusa dela, não, preto é mais complicado. Se eu olho para a blusa dele, a única cor que está sendo refletida é o amarelo. Então, vamos explicar isso aqui. Por exemplo, Nascimento disse que a luz são raios retilíneos. Então vamos imaginar aqui um corpo amarelo. Presta atenção aqui. Vamos imaginar um corpo amarelo. E vamos imaginar que uma luz incida sobre ele. Vocês sabem que existe um princípio da física chamado de reflexão. O que é a reflexão? A reflexão... Só um minutinho, deixa eu me ajeitar aqui. Deixa eu só aqui entrar no campo que eu deitar, ajeitando aí. Pessoal, olha, esse princípio aqui da ótica geométrica, quando a gente fala em ótica geométrica, é porque é o que? A parte da física estuda a ótica com o que? Com a geometria. A geometria tem que estar no meio. E são justamente quem? Esses raios. Quando eu disse em refração, é quando bate e volta, tá certo? Ela vai bater aqui e vai voltar aqui, tá certo? Sim? Tudo bem? Eu quis dizer isso, tá certo? Quer dizer, se eu olhar para a camisa, como ele olhou a camisa amarela, então ela vai refletir o que, hein? Amarelo, né? Tá certo? Isso não quer dizer que na cabeça da gente tem um aparelho que a gente vê a cor, não. Não é isso não. A gente vê o que reflete no nosso olho. Tudo bem? Então vocês olham aqui com a minha camisa aqui, ó. Bonita, viu? Tem cara. Ó. É vermelho. Você vai estar olhando, ela vai refletir pro seu olho que é a cor vermelha. Tá certo assim? Então aqui que você enxerga é o que reflete, não. Tá certo assim? Como a gente falou, a parte que estamos falando, a parte geométrica, a parte física. A parte geométrica, a parte da física, mais uma vez, que estuda com quem? Com a parte da geometria com a física, tá certo assim?
nós precisamos desses raios. Agora a parte científica mais focada em outros aspectos é que a gente vai ver depois, certo? Isso mais é a parte dos raios, né? Tudo bem? Então vai lá. Fenômeno da dispersão. Vamos ver se a gente consegue fazer isso aqui. Este é um problema que eu vou ter aqui. Pronto. Todo raio de luz que incide sobre um corpo, ele vai refletir. Todo raio que incide sobre um corpo, ele vai refletir. A questão é que quando a luz branca reflete sobre um corpo, parte dessa luz é absorvida, parte dessa luz ela é refletida. Isso acontece com todo corpo que recebe luz branca. Ele recebe a luz e ele reflete. Agora, o grande segredo está porque cada tipo de cor tem uma velocidade. E a gente percebe isso em dois fenômenos bem legais. Primeiro, por que o céu é azul? A gente sabe que a cor violeta é a cor, ela é mais lenta e ela vai se propagando lentamente, de tal forma que quando o sol bate na atmosfera, e dependendo do ângulo em que ele bate na atmosfera, a gente não consegue perceber as outras cores, de tão rápidas que são, ficando somente na nossa visão, e isso é uma ilusão de ótica, o azul. O sol, por exemplo, de manhãzinha ele é amarelado, quase avermelhado. Meio-dia ele é branco, olha só. Ao meio-dia, o nosso ângulo de olhar para o céu está tão reto que todas as luzes incidem sobre os nossos olhos de maneira tão rápida que a gente não consegue fazer a dispersão dos aspectos, e aí a gente vê todas ao mesmo tempo. Lembrando para vocês que quando eu misturo luz, não é a mesma coisa que misturar tinta. É bem diferente. A luz são, digamos, não nos interessa, mas eu vou aqui para vocês entenderem. A luz, se eu partir do princípio que a luz são partículas eletromagnéticas, ela vai depender de uma velocidade. Tudo na física ou na natureza que depende de ondas, ela tem uma frequência, uma velocidade, uma repetibilidade na sua maneira de existir. Por exemplo, vocês estão me ouvindo porque a audição humana ela é capaz de captar a frequência da minha voz. Mas para que a gente fale de uma distância maior, a gente precisa de outra frequência que só o aparelho celular é capaz de captar. Ou a frequência do rádio. Observe que a frequência do rádio o celular não capta. Como também não capta a frequência da televisão. Como também não capta a frequência do micro-ondas que você tem em casa. Da mesma forma, é a maneira como a luz se propaga. E cada cor tem uma frequência. Acenda aí, Vitor, para eu explicar aqui uma coisa para eles. Como é que acontece essa dispersão? Nós colocamos ali um prisma para vocês, e vocês viram que de fato ele quebra a luz, vamos assim dizer, mostrando para a gente essas 7 cores aqui. Então é o seguinte, quando a luz passa de um meio para o outro, ela vai sofrer o que nós chamamos de refração. É um desvio na luz. Quando ela passa, por exemplo, do ar para o vidro, ela vai sofrer um desvio. Esse desvio, por que acontece? Porque eu tenho dois ambientes diferentes e de diferente composição. Eu tenho o ar, onde ela flui de maneira bem mais livre, e eu vou ter o vidro. Chegando aqui no vidro, por exemplo, há uma dispersão, há um desvio desse raio de luz que afirmo é a luz branca. O que é a luz branca? É a luz formada por todos esses aspectos. Essa luz, por ser formada por todos esses aspectos, é que permite ver, olhar para vocês e ver as mais diversas cores que vocês estão tendo no presente momento para a roupa e a cor da pele.
Então, quando a luz branca entra, sai de um meio, no caso o ar, e entra, no caso aqui o vidro, ela vai sofrer um desvio. Ela passa por vidro e sofre um desvio, e dependendo da velocidade com que ela entra, ela pode sofrer outro desvio. A que sofre um desvio maior, nós temos a vermelha, porque ela é muito rápida, e a que sofre um desvio menor, por ser lenta, é a violeta. Entre o vermelho e o violeta estão as outras cores. Então, dependendo do meio em que ela atravessa, esse aspecto vai chegar de diferentes maneiras aos nossos olhos. E é aí que está o segredo da gente ver justamente a que conseguiu atravessar com a velocidade ideal para que se veja a cor que se precisa ou que se quer ver. Por exemplo, se uma luz branca incide sobre um corpo de cor amarela, vamos assim supor, um corpo amarelo. Por que amarelo? Porque nós vamos ver o amarelo. Ora, a luz branca, como eu já disse para vocês, ela tem essa composição aqui. Se um olho humano, e aí vocês sabem que a luz, quando incide sobre um corpo, ele reflete, não é isso? Todo o corpo ele reflete luz, mesmo ele sendo opaco, sobretudo se ele for opaco. Todo o corpo reflete. Se não refletir, nós não enxergamos. Eu vou já mostrar para vocês isso aí. Se não refletir, nós não enxergamos, ou enxergamos mal, ou não enxergamos como deveríamos enxergar. No caso, a cor aqui vai ser o seguinte. Então, se a luz branca é refletida sobre um corpo amarelo, obviamente, esse olho que recebe o reflexo da luz sobre esse corpo vai ver que cor? Vai ver a cor amarela. Por exemplo, a gente olha para a camisa dele e inquestionavelmente a gente vê a cor amarela. Não resta dúvida. A pergunta é, e as outras foram para onde? As outras foram absorvidas. Simplesmente, ao jogar no corpo, sobre ele, os nossos olhos, a luz ambiente, que é uma luz branca, não porque aqui é branco, não é isso que eu estou falando. Isso aqui, gente, é lâmpada, é energia térmica mecânica transformada em energia luminosa e térmica. Quando eu falo luz, eu falo do fenômeno natural formado por todos esses aspectos. Eu falo de ondas eletromagnéticas existentes na natureza e que nos permite ver. É isso. E a luz só tem branca ou existem outras cores de luz? Bom, a gente pode filtrar essa luz, né? E a gente pode emitir só uma luz. Eu posso emitir só uma luz verde, eu posso emitir só uma luz vermelha. Posso fazer essa filtragem, como a gente consegue fazer. Então, ó, é jogada a luz branca, todas as outras são absorvidas e é somente refletida ao olho humano a luz que se vê. No caso, o amarelo. Bora outro exemplo aqui. Se eu tiver vamos aqui imaginar um corpo vermelho. E aí eu vou pegar a sua ideia. Digamos que eu coloco sobre ele uma luz verde. Olha só. Eu aqui já estou filtrando a luz. Vou colocar sobre o corpo uma luz verde. Vamos imaginar aqui o nosso olho humano. Bom, se eu colocar uma luz verde sobre o corpo vermelho, o que é que vai refletir? Nada. Não vai refletir nada. Por quê? Porque o vermelho, ele só irá refletir cor vermelha. No caso, luz verde, ela vai ser absorvida pelo corpo vermelho. Eu vou já mostrar para vocês. E se a luz refletir no corpo verde? Se a luz vermelha refletir no corpo verde, sim, mesmo jeito. O verde absorve o vermelho. Por que então? E aí o que é que o cara vai ver? Preto. Por que ele vai ver preto? Porque não houve reflexão luminosa sobre o olho dele.
Ok? Vamos aqui eliminar as cores do ambiente. César, só uma dica aqui pro pessoal aqui. Ó, pessoal. Eu quis falar o seguinte, ó.